Olá e bem-vindos. Alguma vez sentiram que o estudo de inglês chegou a um ponto em que não avança mais? Bem, nesta análise, vamos mergulhar a fundo no método para realmente dominar uma língua de forma autónoma. Vamos ver como transformar o estudo solitário num percurso de sucesso. Esta é a grande questão, não é verdade? Muita gente sente que, ao estudar por conta própria, parece que bate contra uma parede. Falta ali qualquer coisa para passar do conhecimento básico à fluência a sério. E a resposta está mesmo aqui. O segredo não é acumular lições ao acaso. O segredo é construir um sistema pessoal e bem estruturado. E é isto que se chama aprendizagem autónoma. É tomar as rédeas do nosso próprio caminho. Então, para construir este sistema, vamos olhar para 5 áreas essenciais. Primeiro, o que é isto do percurso autónomo? Depois, como criar um plano à nossa medida. A seguir, as estratégias para as competências-chave. Depois, como pôr isto em prática com a gramática e o vocabulário. E, por fim, algo crucial, a mentalidade certa para o sucesso. Vamos começar pelo início, claro, o percurso autónomo. Isto significa uma mudança de mentalidade fundamental. Passamos de estudantes passivos a diretores ativos da nossa própria aprendizagem. É mesmo sobre isso, sobre assumir o controlo e decidir o quê, como e quando aprender. Mas como é que se assume esse controle? Bem, o primeiro passo e talvez o mais importante de todos é criar um plano à nossa medida. Um plano que serve para todos, na verdade, não serve para ninguém. Porque cada pessoa tem as suas dificuldades. É preciso saber exatamente onde focar a nossa energia. E para criar esse plano, tudo, mas mesmo tudo, começa com uma autoavaliação sincera. É absolutamente fundamental percebermos quais são os nossos pontos fortes e, talvez mais importante ainda, onde é que estão as nossas maiores dificuldades. E para nos ajudar nessa autoavaliação, o material de base sugere uma ferramenta tão simples como esta. Ajuda a organizar as ideias e, mais importante, a definir prioridades claras. Onde é que a nossa energia vai ter mais impacto? É a expandir o vocabulário ou a melhorar a fala? Ter esta clareza é o ponto de partida para tudo o resto. Ok, assim que as prioridades estão definidas, passamos à fase seguinte, as estratégias. Porque não basta saber o que praticar, é preciso saber como o fazer de forma eficaz. E é aqui que vamos construir a nossa caixa de ferramentas. Vamos começar pela expressão moral, que é muitas vezes vista como o maior desafio. Existem estratégias super práticas que se podem usar para ganhar fluidez e, claro, confiança. E reparem bem nestas dicas. Algumas podem parecer um bocado estranhas, como inventar uma palavra ou não se preocupar com a gramática. Mas o objetivo aqui é um só: manter a comunicação a fluir. A perfeição gramatical vem com o tempo. Primeiro, a fluez. Agora, vamos para outra face da moeda da conversação, a compreensão auditiva, o listening. Ouvir não é, ou não devia ser, um ato passivo. Pode e deve ser um exercício bem ativo. Estas técnicas mudam completamente a forma como se ouve. Ao tentar adivinhar o que vem a seguir, ou ao criar imagens mentais do que estamos a ouvir, o nosso cérebro fica muito mais engajado. E isso, claro, aumenta imenso a capacidade de reter a informação. E quanto à leitura e à escrita? Bem, aqui a chave é perceber que a preparação e a estratégia que usamos são tão ou mais importantes do que o ato de ler ou escrever em si. E isto ilustra essa ideia na perfeição. Tentar adivinhar o significado de uma palavra pelo contexto torna a leitura muito mais fluida. E fazer um brainstorming antes de escrever ajuda a organizar as ideias, o que leva a um texto final muito mais coerente. Simples, mas eficaz. Muito bem, já temos as estratégias, mas as estratégias precisam de matéria-prima para serem aplicadas. É aqui que entram a gramática e o vocabulário, que são, no fundo, os tijolos com que construímos a língua. Vamos ver um exemplo prático de gramática. Em vez de tentar aprender todas as regras de uma vez, é muito melhor focarmos-nos numa distinção específica, como esta. O present simple, para verdades gerais, como a Terra gira à volta do Sol, e o present continuous, para ações que estão a acontecer agora, como está a chover. Esta prática focada é muito mais eficaz. E para o vocabulário, a ideia é abandonar as listas de palavras soltas que parecem não ter fim. Uma técnica muito mais poderosa é a dos campos lexicais. Basicamente, consiste em aprender palavras em grupos que fazem sentido juntos, por tema. E olhem para este exemplo, que é divertido e fica logo na cabeça. Aprender que um grupo de abelhas é um swarm e que um de ovelhas é um flock cria ligações no cérebro que tornam tudo muito mais fácil de memorizar. É aprender por associação, o que é bem mais natural do que a simples repetição. Ora bem, já vimos o plano, já vimos as ferramentas, mas nada disto funciona sem o ingrediente mais importante de todos:
a mentalidade certa. A forma como encaramos a nossa aprendizagem vai determinar o nosso sucesso a longo prazo. É simples. E esta citação do material de base resume isto na perfeição. Acreditar na nossa própria capacidade de aprender e de evoluir é um motor que alimenta todo este sistema. A autoconfiança é, sem dúvida, uma ferramenta de aprendizagem. E assim, chegamos à reflexão final. Com este mapa em mãos, a questão deixa de ser o que é que eu devo fazer para passar a ser qual vai ser o meu primeiro passo autónomo. Seja preencher aquela tabela de prioridades ou experimentar uma nova técnica de listening. O poder está em começar. A fluência começa com uma única decisão.